Continuemos. Ele diz assim: os que desejam alcançar a bênção da santificação. Vocês querem? Ok. Têm de primeiro aprender. Primeira coisa que tem que aprender. Nós já aprendemos isso, não é isso? O que seja que? Abnegação. Já aprendemos isso. Não é nada inventado da cabeça do pastor. É tudo que está na Bíblia escrito para você. A cruz de quê? Cristo é a coluna central. Sobre que repousa o peso eterno da glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. E o perfume do nosso amor aos que? Semelhantes, o que revela nosso amor a Deus. Okay? Perdão. É o perfume do nosso amor aos semelhantes, o que revela nosso amor a Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos aos nossos semelhantes. E isso revela o perfume que do nosso amor para com Deus também. Diz assim: é a paciência no serviço o que traz repouso ao coração. E pelo humilde, diligente e fiel labor que se promove o bem-estar de Israel. Vocês podem pôr aqui, Adventista ao sétimo dia. Deus sustém e fortalece aquele que está disposto a seguir o caminho de... Qual é o caminho de Cristo? Qual é o caminho de Cristo? Onde está? A cruz, né? Que é a coluna central. Ele tinha que passar por esse caminho. Nós devemos passar por esse caminho também. Atos dos Apóstolos, página 313, parágrafo 5. Tem um capítulo que fala da santificação. Leiam esse capítulo. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Diz: quanto, porém, ao amor que fraternal, não necessitais de que vos escreva isto, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Então nós já sabemos que devemos amar uns aos outros. Mas eu vou vos dizer, meus irmãos, a maior parte das pessoas que estão dizendo na igreja que nós devemos amar, são aqueles que não amam. Porque basta eles verem vocês a querer pôr em prática a verdade, eles já ficam furiosos com vocês. Diz: que amor é esse? Você diz: alguma coisa está errada. Eu não vou gabar-me dizer que eu amo os irmãos. É preciso ainda mais a pulsão dobrada do amor de Deus no meu coração, porque o amor de Deus, de nosso amor para com o nosso irmão tem que ser a ponto de nós darmos vida por eles. E nós ainda não damos. Podemos orar sempre por eles e fazer tudo para trazer essa verdade para diante de Deus. Diz assim: a verdadeira santificação significa perfeito o quê? Está vendo? A verdadeira santificação significa perfeito amor. Perfeita quê? Obediência. Perfeita quê? Obediência. Perfeita quê? Conformidade com a vontade de Deus, que é a santificação. Que é a mesma coisa. Ele diz assim: devemos santificar-nos para Deus mediante quê? A obediência à verdade. Vocês vão ver, daqui a pouco eles santificam e na verdade a sua palavra é verdade. Nossa consciência deve ser que expurgada das obras mortas para servir ao Deus vivo. Não somos ainda que perfeitos. Não vale a pena alguém dizer que ele é perfeito, porque não há ninguém aqui perfeito. Mas é o nosso privilégio desvencilhar-nos dos quê? Dos obstáculos e prosseguir para a perfeição. Porque Deus diz: o desejo dele é ser de vós perfeitos, como é o vosso Pai que está no céu. Por isso nós temos que passar pelo processo da santificação, para que possamos atingir a perfeição, que nós não acreditamos mais. Mesmo que a Bíblia diz, o Espírito de Profecia diz. Nós não acreditamos mais.
grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colocados ao alcance de todos. Atos de Apóstolos, página 316. Ok? Agora eu vou dar-vos uma série de versos, é para vocês tomarem nota, porque diz assim: para realizar a sua vontade em nós, Deus nos deu o quê? Seu Filho. João 3,16, vocês conhecem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 17, verso 19 diz que por amor a ele, Jesus disse que ele santifica a ele mesmo, que através dele, dele nós podemos ser que? Santificados. Deus deu-nos o quê? A sua lei. Romanos 7, 7 diz assim que a lei de Deus é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ele continua a dizer, no verso 12, vai nesse sentido mesmo, dizer que a lei de Deus é santa. Ele diz em Gálatas capítulo 3, verso 24, que eu não me lembro, vamos lá ler, já assim. Vocês tomem nota, porque vocês precisam ler isso em casa, com oração, porque todos esses textos têm algo muito importante para nós. Gálatas capítulo 3, verso 24 nos diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então Deus deu-nos a lei para ajudar-nos para ir a quê? Cristo. Ok? Ele deu-nos que também? Sábado, não é isso? E também lhe deu os meus sábados para que ele se santifique em meus sábados, para que sirva de sinagem entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Diz lá. E Isaías 58, verso 13 também nos diz como nós devemos fazer para que o sábado nos ajude nessa obra de santificação. Vamos ler. Vamos ler o verso. Lendo o verso, elas ficam na nossa mente. Os versos vão ficar na nossa mente e ninguém vai tirar pela graça de Deus. E se ficar na nossa mente, Satanás pode vir com sofisma e ele não nos vencerá, porque nós já criamos uma barreira do verso na nossa mente. Ok? A serva do Senhor disse para nós criarmos uma barreira, um muro de verso na nossa mente. Ele diz assim: e se desviares o teu pé do sábado de fazer quê? Da tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, e não fazendo o quê? Não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar que as tuas próprias palavras. Meus irmãos, se nós fizermos todo esse conselho aqui, vocês vão ver que nós estamos entrando no processo da santificação. É por isso que Deus deu no sábado. Ok? É por isso que o sábado não é para brincar, não é para estar com brinquedo para cima e para baixo, ou falar conversas que não tem nada a ver conosco, ou falar do trabalho, de filme, de novela, de coisas que nós não devemos falar durante a semana. Às vezes nós falamos no sábado. Às vezes não, muitas vezes. Então Deus deu no sábado para ajudar-nos na santificação, para que a sua vontade possa ser realizada em nós. Ele continua, Deus deu-nos o quê? Deus deu-nos o quê? O santuário. Eu já sei, olha aqui, Êxodo capítulo 25, verso 8, eles e me farão um santuário e eu habitarei no quê? No meio deles. E a palavra no meio lá quer dizer neles, ok? Então, e depois o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Se nós queremos ser santificados, o que é que devemos fazer, meus irmãos? Devemos fazer o quê? Correr para ir para o santuário e devemos saber qual é o caminho da santificação que Deus deu. Se o caminho de Deus está no santuário, e ele disse para fazer um santuário para ele habitar no meio
deles, que significa em nós, nós devemos ir para o santuário para aprender esse caminho. Ok? Sabiam que o fato de nós não compreendemos o santuário, que o diabo já profetizou, que Deus já profetizou que o diabo ia fazer algo na nossa igreja. O diabo ia tirar-nos o quê? O santuário. Tirando o santuário, acabou. Até Jesus é o Senhor da nossa mente. Nós podemos falar Jesus, 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 mas na nossa mente não tem Jesus. Só por ele tirar o santuário. E nós vamos ter a oportunidade de ver isso, mas não hoje. Diz assim, sua palavra eles santificam e na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele também deu no seu Espírito, ele disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Okay? Então, o objetivo do Espírito Santo é guiar-nos à verdade para que o processo de santificação seja cumprido nas nossas vidas. E ele também nos deu o quê? O Espírito de profecia. Alguém diz, isso não está na Bíblia, mas está. Ele disse, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer o quê? Guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. E o Salmo 19, verso 10 diz que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Apocalipse, capítulo 12. Não, ponto, é revelação, ok? Então, olha aqui. Nós temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas que Deus deu-nos para que a sua vontade seja cumprida na nossa vida. Tirando uma delas, vocês podem crer que a vontade de Deus não vai cumprir na nossa vida. Vamos repetir? Omitindo uma dessas verdades que Ele deu-nos, ou um desses meios que Ele nos deu, a vontade de Deus não será cumprida na nossa vida. E não cumprindo a vontade de Deus na nossa vida, nós não podemos ir para o reino de Deus, ou em outras palavras, vocês vão ver, nós não podemos estar com Deus. Diz assim, a razão... vocês estão a passar, né? Não. Já passaram. Diz assim, a razão por que muitos nesta época não fazem que maiores progressos na vida religiosa é porque é que interpretam que a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Não é isso que acontece conosco? É incrível quando eu leio o Espírito de Profecia, está a dizer o que meu coração diz. Deus diz para comer isso, não. Posso comer um bocadinho de chocolate? Isso não faz mal. Não é isso que Deus nos diz. Não se deve beber tal coisa. Não se pode comer e beber ao mesmo tempo. Isso não faz mal, vamos. O que acontece conosco, meus irmãos? Diz assim, presumem estar em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo os seus próprios. Esses não têm conflito com o... Ninguém quer ter. Ninguém quer ter conflito com o eu. A nossa maior batalha não é com Satanás. Satanás só diz assim, o pastor Wilson gosta de filme, então, olha, eu vou pôr aqui ao lado dele. Ele diz, vai sentar ver. Ele gosta de futebol, hoje tem futebol, se calhar Benfica, então eu vou sentar lá. Um amigo vem e diz assim, epa, Benfica, né? Eu não tenho TV cabo em casa, direto para café. Fica lá. Você vê alguém assistir futebol fora de café assim, se calhar é adventista, porque eles não querem sentir o cheiro do tabaco, depois ficam assim, a ver na porta do café, ou no espelho. Eu fazia isso no passado. Então, Satanás coloca essas coisas diante de nós para fazer o quê? Para enganar-nos, pensando que nós estamos a fazer a santificação, mas no fundo é mentira. Ok? Continuemos. Ele diz, Atos de Apóstolos, página 316. Há outros, é a primeira classe, agora é a segunda classe. Há outros que, por algum tempo, são o quê? Bem-sucedidos
na luta contra os seus desejos egoístas por prazeres e comodidades. São sinceros e que? Fervorosos. Mas, cansam-se de quê? Do contínuo esforço do morrer cada dia da incessante labuta. Sim. Exato. Exatamente. Vocês sentem isso? Amém? Se não sentem, porque Satanás está a deixar ver se vocês vão cansar. Quando vão cansar, dá a última atacada. Porque há pessoas que mudam nisso, mas quando, às vezes, eles... será que estão a exagerar? Ou é fanatismo? E depois volta tudo novamente. E ela diz que é essas duas classes. Eu digo isso, pastor, porque eu conheci alguém, e conheço pessoas que, antes de eu conhecer a verdade, eu aprendi com o pastor, se sou sincera, que eu não sabia nada. Já conhecia pessoas que sabiam e comiam de forma diferente, e vestiam de forma diferente. Sabia isso tudo. Mas essas mesmas pessoas, à medida que eu comecei a aprender, é que essas pessoas estavam a descair. Exatamente. São essa classe. Pois são aquelas pessoas que começaram e cansaram. Exato. Porque eles isso deve ser muito pesado. Mas a labuta tem que ser incessante. Incessante. A indolência parece convidativa, repulsiva à morte do eu. Isso aqui é que é chave de tudo. Fecham os olhos sonolentos e caem sob a tentação em vez de resisti-los. Porque às vezes nós vamos para a casa de alguém, dito adventista, come isso, bebe isso. É esse momento que nós devemos resistir como nunca. Mas às vezes nós participamos da mesma coisa que estão fazendo, que é errado. Ok? Mas Deus também deu toda essa verdade que eu mostrei, Deus deu-vos em forma de um pacote que é a verdade presente. Vocês já estão habituados a escutar isso, ok? Eu vou repetir. Ele diz, há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora, ok? Não é amanhã, é hoje. Porque tenho visto o perigo dos mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde a fazer o quê? A unir o rebanho e santificar o quê? Então isso quer dizer que Deus deu a verdade presente para unir-nos e santificar-nos. E eu vou dizer-vos claro, se um pastor não está a fazer isso, ele está a desunir a igreja, separar, dividir a igreja de Deus e nem está a ajudar ele na santificação. A palavra de Deus nos diz, tenho visto o perigo dos mensageiros fazer o quê? Se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde ao unir o rebanho e a santificar a alma. Satanás tirará disto toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Primeiro escrito, página 63. Parágrafo 1. Então, vocês sabem o que é a verdade presente? Já deviam saber, ou não? Agora vou ver se vocês sabem. Vamos repetir. O que é a verdade presente? Mensagens dos anjos, ok? Mas eu quero um por um. O que mais? Mensagem dos anjos, santuário em conexão com 2.300 estados de manhã. O que mais? A fé de Jesus. O que mais? É isso mesmo. Exato, os 10 mandamentos. Ok. Já está quarto, ok? Vamos repetir. Vamos ver aqui já assim vocês... Eu acho... Meus irmãos, vocês estão preparados para a vontade de Deus? Vocês têm que saber. Rapaz, eu acho que nós devemos estudar muito e orar muito, meus irmãos. Estamos a esquecer dessas coisas. Se é isso que leva-nos à vida eterna, o que é que nós estamos a pensar mais? Mais em trabalhar? Mais em comer? Mais em beber? Não, nós devemos prezar a palavra de Deus mais do que o nosso alimento. Diz assim, mas os assuntos como, primeiro, o santuário, é por isso que Satanás tirou isso da nossa mente, e em conexão com o quê? 2.300 tardes e manhã, 2.300 dias, ok? Terceiro, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Diz assim,
são perfeitamente apropriados para, primeiro, esclarecer o passado do movimento adventista e, segundo, mostrar qual é os adventistas do sétimo dia, presente posição. Quer dizer que é por isso que eu comecei lá com a imagem do santuário. Ok? Jesus no lugar santíssimo. Isso indica a nossa presente posição. Onde está Jesus é onde nós devemos posicionar, ou não? Em Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então nós devemos ir achá-lo lá. E ele diz assim: a nossa presente posição. Terceiro, estabelecer a fé do vacilante. E o quarto, dá a certeza do glorioso futuro. Ok? Continua, ele diz assim: esses tenho frequentemente vistos são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Ok? Então, se o mensageiro não tem demorado nessas coisas, ok? Como é que nós podemos dizer que eles estão a fazer trabalho de unir a igreja e santificar a alma? Ok? Então, vocês têm que orar para que os mensageiros continuem, voltem para o santuário os 2.300 tardes de manhã, porque os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ok? É feliz. Continuemos, diz assim. O santuário em conexão com o quê? 2.300 tardes. Exatamente. E que mais? Os 10 mandamentos. E que mais? E a fé de Jesus. Esses são os 4 pontos da verdade presente. Nós devemos aprendê-los de uma maneira teórica e prática na nossa vida. Ok? Depois, é claro que isso está tudo no pacote, mensagem dos 3 anjos. Vamos avançar, nós não vamos ver isso por detalhes. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 3. O homem deve fazer o quê? Trabalhar junto com Deus nisso. Xeri. Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 9. Ok, vou ler aqui. Diz o seguinte. O que é que o verso 9 nos diz? Porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, você viu aqui, nós somos cooperadores de Deus. O que é lavoura? O campo, né? O campo de Deus e que? Edifício de Deus. Então, Deus tem um campo, Deus tem uma lavoura que somos nós. Deus tem um campo e tem um edifício como somos nós. E Ele quer construir esse edifício do seu jeito. É por isso que Jesus disse, se o homem quer construir quê? Um edifício, ele tem que fazer o quê? Sentar fazer o quanto? O orçamento para saber quanto que ele vai gastar. Deus tem um edifício, ele queria construir esse edifício, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer isso. Ele não fez? Ele soube que para ele construir esse edifício, ele tinha que dar ao seu filho. E como é que nós... E depois ele vai ensinando a fazer a mesma coisa. Depois, Levítico capítulo 20. Vamos ver como é que o homem e Deus trabalham. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Verso 7 a 8. Diz assim. Já acharam? Diz assim. Porquanto... Não acharam ainda? Já acharam? Ok. Diz assim. Porquanto santificai-vos e sede que?
santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Quem está a dizer aqui para santificar? Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Agora vê verso 8, diz assim: e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos... numa parte Deus diz para nós fazermos, e outra parte ele também diz que ele vai para... Então isso quer dizer cooperador com Cristo. Depois disse, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando o quê? A santificação no temor de quê? De Deus. Preste bem atenção, aqui tem tudo a indicar, nos dizer, ora, amados, pois que temos tais promessas, ok? De herdar a vida eterna, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quando nós tememos a Deus, nós vamos aperfeiçoar o quê? A santificação. É por isso que o anjo, quando vem, diz o quê? Temei a Deus. Primeira coisa que ele diz. Antes de nós irmos para dar glória a Deus, nós devemos saber o quê? Temer a Deus. E quando nós sabemos o que é temor de Deus, nós vamos começar a aperfeiçoar o quê? A santificação. Está claro ou não? Quando nós sabemos o que é temor de Deus, nós vamos começar a aperfeiçoar a santificação. Se nós não sabemos o que é temor de Deus, nós não vamos aperfeiçoar a santificação. Agora eu faço uma pergunta. Vocês já estudaram comigo, vocês sabem. O que é temor de Deus? Porque se você é isso que vai ajudar-nos a aperfeiçoar a santificação, eu faço uma pergunta: o que é temor de Deus? Provérbios capítulo 8, verso 13. Vamos lá rápido, porque, meus irmãos, eu aconselho-vos, tenta gravar a palavra de Deus no coração, depois vai ajudar-vos muito. Porque a Bíblia diz: escondi a palavra de Deus no meu coração para não fazer o quê? Então, se eu escondo a palavra de Deus no coração, vai ajudar-me a não pecar contra Deus, nós vamos entrar no processo da santificação, não é isso? Vamos fazer esse exercício todos os dias. Imagina se cada dia vocês decorarem só um verso, ou uma semana decorar um verso, porque se não decorarmos um dia, isso quer dizer que começa por uma semana a decorar pelo menos um verso. Não é isso? Se nós passarmos um mês sem decorarmos um, é complicado. Eu falei Provérbios capítulo 8, verso 13, que diz assim: o temor do Senhor, que é... Isso é Provérbios capítulo 7, verso... Não, isso é Provérbios capítulo 1, verso 7. Ok? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é Provérbios capítulo 1, verso 7. O Provérbios capítulo 8, verso 13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. E ele diz: a boca perversa eu aborreço também. Então está dizendo aqui, e o temor do Senhor é fazer o quê? Odiar o mal. Então, se eu vou aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor, isso quer dizer que eu tenho que primeiro aprender a odiar o mal, pela graça de Deus, para aperfeiçoar na santificação. É por isso que quando eu sei que o temor de Deus é odiar o mal, eu vejo no meu coração que eu amo o quê? O que é bom, o que é mal, não é isso? É isso que a Bíblia nos diz, que nós amamos o que é mal e odiamos o que é bom. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o temor do Senhor é odiar o mal, e quando eu começo a odiar o mal, automaticamente eu vou entrar no processo de quê? Santificação. Se eu odeio o mal, o filme já foi para lixo. Os DVDs todos vão para lixo. São os males que tem em casa, não é isso? Ok? E muitas coisas mais são mudadas na minha vida pela graça de Deus.
Mas primeiro eu tenho que experimentar o temor de Deus. Ele diz assim, como é que Deus quer que essa obra da santificação seja feita na nossa vida? Olha aqui, 1 de Pedro, capítulo 15, diz o seguinte, mas como é que? Santo, aquele que vos chamou, sede vós também que? Santos, em toda a vossa maneira de viver. Isso implica quê? Isso implica o falar, ou não? A Bíblia não diz para nós termos cuidado com aquilo que nós falamos? Eu não vou criticar mais. Eu não vou maldizer mais dos outros, ou não? Vou começar a orar mais. Ok? Orar mais uns pelos outros. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que... Isso é a minha maneira de viver. Não, ver. O que eu vejo é a minha maneira de viver também, ou não? Estou mais habituado a ver umas coisas do que outras. É a minha maneira de viver. Escutar, perdão. É a minha maneira de viver. Comer é a minha maneira de viver também. Beber é a minha maneira de viver. Vestir é a minha maneira de viver. Tudo isso nós devemos ser quê? Santos, ok? O que mais? Ler é a minha maneira de viver. Dormir é a minha maneira de viver. Lazer é a minha maneira de viver. Passatempo, né? Como usar o dinheiro é a minha maneira de viver também. Como cantar é a minha maneira de viver. Onde nós vivemos é a minha maneira de viver também. Quando eu escolho onde eu viver, também é a minha maneira de viver. Sem ter em conta o que Deus diz. O meu trabalho também é a minha maneira de viver. Tudo que toca a nossa vida é a minha maneira de viver. Desculpa, sábado que vem a gente vai participar no... Sábado que vem é dia dos desbravadores. Uhum. E nós dizemos que as instituições temos que ir lá e temos que levar vários materiais. Para ajudar meninos de Santo Tomé. Material escolar, tudo que os meninos tiverem em casa que já não usam para fazer chegar até eles. Sim, sim. E uma das coisas que me chamou a atenção do material que pedem, está lá a pedir banda desenhada, poesias. Exatamente. Infelizmente, eu acho que... Isso já está fora de... Exatamente. Nós temos que orar muito porque nós dizemos que nós estamos aqui a fazer evangelismo com o método de Jesus. E pensamos que Jesus tinha que fazer coisas erradas para atingir pessoas. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, meus irmãos. Nós saímos com a ideia, agora vamos pôr em prática o método de Jesus. Vocês já viram Jesus a fazer alguma coisa errada para trazer pessoas a Ele? Nunca vai chegar assim. Nunca nós vamos trazer ninguém. Aliás, nós vamos fazer as pessoas ficarem distantes de nós. Sim, mas nós temos que saber o que é. A parte de baixo, chama logo a atenção, banda desenhada, poesia, livros de poesia. Então, em vez de se mandar panfletos para os meninos lá, os adultos todos lerem lá, coisas assim. Ah, não, ninguém vai mandar isso. É por isso que nós temos que abrir os olhos, começar a ver essas coisas e orar e falar com os dirigentes. Os dirigentes, é claro que a maior parte deles não vão querer. E não vão querer mesmo. Não vão aceitar. Então nós oramos. Não vão aceitar. A princípio eu também nem vou levar. Ah, claro que. Eu vou levar borracha, pia, caderno, lápis de cor, isso agora banda desenhada. Eu não participo dessas coisas porque a Bíblia diz o que tem. Qual é a comunhão que tem que? O mal com o bem. Não tem comunhão nenhuma. Se nós vamos fazer bem, ou fazemos bem, ou não vamos fazer bem e mal ao mesmo tempo. Por isso é que uma das vezes, quando numa das terças-feiras o pastor foi claro a dizer que, quer dizer, na sua, não sei se eu disse mesmo, disse porque é assim que ele quer nos passar a mensagem, disse que nós não devemos nos preocupar, estar nos 144 mil, devemos nos preocupar, estar na multidão. Nós nos olhamos assim, pronto. Abre os olhos, porque é assim. Satanás é assim. Enquanto ele tem três tipos de maneira de agir. Enquanto você não conhece a mensagem, é paz e amor, ok? Ele fica paz e amor, nós pensamos que é a mensagem, nós não conhecemos outra coisa. Mas quando vocês conhecem alguma coisa, ele vai dizer assim, eu vou ter que arranjar outro meio de contradizer isso. Então eu vou começar a dar uma doutrina falsa, dizer isso não é, isso não é assim. Mas se assim não está funcionando, ele vai passar para a terceira fase. A terceira fase é pregar a verdade para você de uma maneira errada. E a quarta fase é perseguir-vos e até a ponto de matar.
É o que a Bíblia diz. Então é por isso é bom que vocês estão a ouvir isso. Por quê? Porque ele já sabe que vocês estão a ouvir a verdade, estão a ser expostos à verdade, e estão a querer seguir, e vocês estão a sair do reino dele, está aí para o céu, e eles estão a perder esses. Ele tem que fazer tudo para trazer eles. É inimigo que está agindo nisso tudo. Pessoas que ouvem uma certa... há pessoas que seguem, tem que ter muito cuidado, que as outras pessoas dizem, quer dizer, faz a pregação, mas depois foge, manda-se uma indireta. Você é por isso que nós temos que ter discernimento para ver o que é verdade e o que não é verdade. Agora, se nós não tivermos discernimento, nós seremos levados mesmo pelo vento da doutrina. Diz assim, a santificação não é obra de um momento, nem de uma hora, nem de hora, perdão. A santificação não é a obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas de quê? Então, isso quer dizer que eu não posso chegar a dizer, eu sou santo, porque isso é a obra de vida toda, mas eu não posso parar nessa obra. Ok? Então, ele diz assim, não se alcança com um feliz voo dos sentimentos, mas é um quê? Resultado de morrer constante para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se pode corrigir os erros nem apresentar reforma de caráter por meio de quê? De esforços quê? E quê? Intermitentes. O irmão está aqui a agitar um bocadinho a coisa. Então, presta bem atenção. Diz assim, não se pode corrigir os erros nem apresentar reforma de quê? Caráter por meio de esforços débeis. O que é débeis? Fracos. E que? Intermitentes. Está fazendo a reforma, mas não está fazendo nada. É por isso que Satanás, quando apanha o início, ele lança os seus sofismas e vocês vão com ele. Ele disse, só podemos vencer mediante que? Longos e que? Perseverantes esforços, severa disciplina e que? Rigoroso conflito. Atos dos Apóstolos. Eu disse-vos que lá tem um capítulo muito interessante isso. Diz assim, vocês têm esse verso, diz assim, como é que Deus fará essa obra da santificação em nós? Ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, agora, quando nós conhecemos a verdade, e tudo que eu tento dizer-vos é biblicamente falando, então vocês, se vão pôr em prática, e pondo em prática, automaticamente, eu e vocês, nós estamos a ser santificados por essas verdades. Agora, se nós não pomos em prática, nós não estamos a ser santificados. Efésios capítulo 5, verso 25 a 26. Deus disse que nós seremos santificados através de quê? A sua palavra, que é a verdade. Efésios também vai dizer-nos algo, okay? É por isso a palavra de Deus hoje não é achado como algo muito doce, ou mais doce do que o mel. Por quê? Porque ele vai fazer a obra de quê? De santificação em nós. E muitos de nós não queremos ser santificados. Diz assim, verso 25, diz assim, vós, maridos, amai que? As vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação do amor de Cristo para com a igreja e que o marido também deve ter o mesmo amor. Ok? É muito importante isso. Para que? Para santificar e purificando-a com que? A lavagem da água pela sua palavra, ou pela palavra, ok? Pela palavra. Então isso quer dizer que a palavra de Deus vai fazer o quê? Vai lavar, vai purificar-nos, ok? Porque ela em si é pura, a palavra de Deus é pura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é pura. Então,
Deus está a usar a palavra de Deus para fazer o quê, meus irmãos? Para lavar-nos e para purificar-nos. Quando nós entramos na água batismal, isso é só para dar o testemunho que nós entramos no processo da lavagem pela palavra de Deus. Agora, se nós batizamos e não entramos nesse processo da lavagem, isso quer dizer que molhamos só o corpo. E tiramos muita foto e metemos no Facebook, mostramos às pessoas que batizamos e fizemos, mas na prática não funciona. Porque a palavra de Deus tem que lavar-nos também. Então os pastores deveriam dizer assim, agora vocês foram lavados pelas águas, agora tem a segunda fase. A lavagem pela palavra de Deus. E não só pela palavra de Deus, no Tito, verso 3, diz-nos algo muito importante. Mais um bocadinho para frente. Tito, verso 3, verso 5, capítulo 3, verso 5 diz assim. Já acharam? E diz o seguinte, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está a ver? Nesse processo que eu, quando vou começar a estudar a palavra de Deus, que Deus quer lavar-me e purificar-me através da sua palavra, o Espírito Santo também vai fazer o mesmo através da palavra. E é por isso que nós entramos nesse processo da santificação. Ok? E esse processo, às vezes, no início, não é agradável porque é a cruz. O eu tem que morrer cada dia. É por isso que eu tenho mostrado-vos verdade após verdade, mas nós temos que estudá-lo paulatinamente para que, a compreendendo o primeiro degrau, nós colocamos em prática, o segundo também nós colocamos em prática, ainda vamos subir a escada da santificação. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, diz-nos algo, manda um bocadinho para frente. Ele diz assim, se nós vamos entrar nesse processo de santificação, nós devemos pôr na mente que não só a palavra de Deus vai fazer-nos isso, e o Espírito Santo vai também ajudar nessa obra, claro. Mas verso 22 de 1 de Pedro, capítulo 1, diz assim, purificando as vossas almas na obediência a ver, para quê? Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Meus irmãos, ninguém, preste bem atenção, ainda vou repetir de acordo com o verso, ninguém vai poder amar o seu próximo se ele não purificou o seu coração na obediência à verdade. De acordo com o texto, ninguém vai amar o seu irmão, seu próximo ou seu inimigo, melhor falar inimigo, ok? Ninguém vai amar o seu inimigo se ele não obedece à verdade. Ele disse, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para quê? Para o amor fraternal. Agora, se a pessoa não obedece à verdade, eles podem falar de eles amam o próximo, eu amo o próximo até amanhã, mas isso não é verdade, meus irmãos. Porque o texto diz aqui claramente. Ok? Então, estamos prestes a terminar, diz assim. Santificação bíblica não consiste em forte quê? Emoção. Eis onde muitos são quê? Levados ao erro. Aqui é onde muitos são levados a quê? Ao erro. Ok? Fazem dos sentimentos o seu critério quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Ok? Isso não passa pelo sentimento, meus irmãos. Sentimentos de felicidade ou ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Às vezes, não estou a sentir o Espírito, eu não estou a fazer isso, ou eu sinto o Espírito, Deus, eu estou santo. É mentira. É mentira, meus irmãos. Aliás, quem é santo nunca vai abrir boca para falar isso. Diz assim,
Porque eles vão ver ele no espelho de Jesus e dizem, olha, não. Eu nunca consigo chegar ao espelho de Jesus, então ele nunca vai vangloriar. Olha aqui diz assim, não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure que a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma que jactanciosa proclamação, diz que aqueles que estão a caminhar para fazer santificação, eles nunca vão abrir a boquinha e dizer que eles são santos. Pessoas que vocês viram a fazer isso, estão possuídos por Satanás. Ok? Eles são o quê? Famintos e sedentos de justiça. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão alcançar o reino de Deus. O pecado parece-lhes que excessivamente pecaminoso. Em outras palavras, excessivamente maligno. O livro é Santificação, página 10. Ok? Então, se você vir alguém um dia dizer que eles são santos, okay, comece a orar por eles. Okay? Porque eles estavam sendo enganados por inimigo. Ok? E alguém também que diz, não é necessária a santificação. Também é outro que também temos que orar. Então, vamos ver como é que esse processo acontecerá na nossa vida. Vocês sabem, vocês conhecem esse texto. Eu vou ler convosco, porque é muito importante. Hebreus capítulo 4, verso 12. É por isso que muitos não gostam da palavra de Deus. Não acham que ela é tão doce assim, ok? Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim. Porque a palavra de Deus é que viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do meu coração. Então, assim, esse meu coração tem desejo para algo que é mal, a palavra de Deus vai distinguir que tipo de pensamento e vai ajudar-me na purificação do coração. Agora, às vezes em vez de aceitar esse discernimento que a palavra de Deus está fazendo na minha mente, eu vou lutar contra. Ok? E já assim a palavra de Deus já não vai ficar doce para mim, mas vai ficar aqui. Algo que está a cortar. Azeda, ok? Tiago, isso é Tiago, ok? É Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 21. Eu coloquei James, é porque eu tinha feito isso em inglês, ok? Eu estava a partilhar isso com nossos irmãos lá na Suíça, há 2 sábados atrás. Tiago, capítulo 1, verso 21. Diz assim. Pelo que, rejeitando toda quê? Rejeitando quanto? Toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com quê? Vocês não acharam? Não estão acompanhando? Ou estão a dormir já? A palavra de Deus não é tão doce, meus irmãos. Se fosse a comida, vocês estariam todos acordadinhos aqui à volta da mesa. Mas estamos à volta, na coisa que é mais doce, nós temos que acordar. Olha aqui, ele disse, pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com que? Com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas... 1 de Pedro, capítulo... Tiago, capítulo 1, verso 21. A palavra em nós vai fazer o quê? Pode salvar nossas almas. Ok? Mas nós devemos recebê-la com o quê? Com o quê? Com mansidão. Às vezes, nós recebemos a palavra de Deus, primeira coisa, nós começamos já a murmurar lá na igreja. Por que nós não recebemos a palavra de Deus com mansidão?
Verso 22 diz assim: e seres que? Cumpridores de quê? Da palavra, e não somente que? Ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Vocês querem falso discurso, mas não estão no tempo de falso discurso. Ah, Deus vos ama na mesma. Não importa, meus irmãos, vão ser salvos na mesma. Isso é falso discurso, é discurso de Satanás. Depois continua. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de que tal era. Verso 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esqueci disso, mas fazedor da obra, este tal, será que? Bem-aventurado no seu feito. E se alguém entre vós cuida ser que? Religioso e não refreia a sua que? Língua, antes o seu que? A sua religião, perdão, antes engana o seu coração, exatamente, e a religião desse é, mas você viu que a ligação também na língua está, né? Depois nós vamos ler o verso 27, porque nós gostamos de ignorar esse verso. Ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar que? Os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E nós paramos aqui. Muitas vezes você vê as pessoas que não gostam da santificação e dizem assim: a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação. Eles param aqui. Exato. As pessoas que não querem fazer santificação, eles, a religião pura, imaculada para com Deus, é visitar os órfãos e a viúva na sua tribulação. É verdade? Mas eles esquecem a segunda parte. O que a segunda parte diz? E guardar-se da corrupção do... Se eu vou visitar viúvas e órfãos e fico na corrupção do mundo, eu estou a fazer a obra do homem do pecado. Não é o que o homem do pecado faz? Ele visita a pessoa, dá beijinho, lava os pés, faz tudo, dá comida para toda a gente no mundo. Caritas, não é isso? Banco alimentar para toda a gente. É um político. Exato. Mas no fundo, a corrupção do mundo, ele não, você pode pecar à vontade. A lei de Deus não vale para nada. Vamos guardar, mas é domingo. Não é o que o homem do pecado faz? Exatamente. É assim. Nós, o cristão, tudo que nós vamos fazer, nós temos que saber se nós estamos a fazer de acordo com a vontade de Deus. Não é isso que estamos a estudar. Se tudo que eu vou fazer tem que ser de acordo com a vontade de Deus, dar alguém salsicha é a vontade de Deus? Dar alguém, sei lá, comidas que sabemos que vai fazer mal a eles, é a vontade de Deus? Tá claro, a Bíblia que diz, se vocês querem trazer problema para mim, eu já trouxe problema para minha vida, sabe como? Eu vou dizer a você. Não, sim, eu não estou a falar para você, eu estou a falar para mim, eu já trouxe problema para minha vida. Eu só não sou pastor na igreja, porque uma das razões é por causa disso que a irmã acabou de falar. Uma das coisas, é verdade, meus irmãos, eu estou a dizer-vos, se nós queremos fazer a vontade de Deus, vai ser uma mudança radical. A pessoa vai odiar-nos. Já odeio, né? Vai. Olha aqui, o Mateus capítulo 7, verso 22 a 27. Agora nós estamos entrando na fase final. Você vai ver que Jesus, quando falou no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele disse, verso 21. Presta bem atenção. Eu ouvi num sermão na televisão, no YouTube, que quando Jesus vier, ele vai tocar nos para ser transformados. Ok? Ainda a pessoa citou o texto do quê? Da 1 Coríntios, capítulo 15, que diz que nós seremos quê? Transformados. Você viu esse sermão? Eles vamos ser transformados. Vamos ler. Vocês têm que ler, porque não vale a pena. Vamos para 1 Coríntios e depois nós vimos para aqui. Ok? Vocês têm que ler. Porque Satanás está enganando a pessoa em todo canto do mundo.
E quando essas coisas vão para o YouTube, o mundo todo está a ouvir. Ok? Então nós também sabemos se realmente Satanás cita texto para enganar-nos. Ele fez com o quê? Com Jesus. Não fez? Em Mateus 4 ele diz, ele começou a citar o texto para Jesus. Ele também está a citar para nós hoje através de sermões que nós escutamos em todo canto. Nós devemos saber se realmente isso é correto. 1 Coríntios, capítulo 15, ok? Diz assim, verso 53. Vou começar em verso 53. Diz assim, porque convém que isto, que é que? Corruptível, se revista da incorruptibilidade. O que é corruptível? Nosso corpo. Vamos ver. E o que é mortal, se revista da imortalidade. O que é mortal? Nós somos imortais, né? Se revista da imortalidade. Nosso caráter não é corruptível, meus irmãos? Diz verdade. Não é só corpo. Nosso caráter é corruptível. Mas vai ter que revestir da incorruptibilidade. Então a pessoa tem razão. Não, peraí. O nosso... Peraí. O nosso corpo é incorruptível. E nosso caráter não é corruptível? Nosso caráter tem que se mudar antes de vir a Jesus. Mas ele é corruptível ou não é? É. Tem que dizer o texto, tem que dizer o que ele está dizendo. Porque vão dizer se está a tirar texto fora do contexto. Ele diz, o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ok? Então, nosso corpo é corruptível e nosso caráter é corruptível. Claro. Põe claro na nossa mente. Eu estou entendendo que o irmão Cláudio quer dizer, mas temos que ficar no texto porque só nada podeis contra a verdade, senão a verdade. Ok? Continuemos. Eles, verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é que? Mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Ok, vamos agora para Mateus. Porque o irmão disse que quando Jesus vier, vai fazer essa obra de revestir da incorruptibilidade. Isso quer dizer, nós vamos tornar perfeitos, santos, só na vinda de Jesus. Ok? É o que o texto diz. Mas será que isso que o texto está dizendo? Não no caráter. Não, no caráter. O caráter é corruptível também. Percebe? Se não estava vendo passar, ele disse. Eu vou ler, vou mostrar algumas citações, porque. Ok, exato. Vamos ler Mateus. Okay? Mateus 7:22. Verso 21 diz assim: nem todo que diz que o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 22 diz assim: muito dirão naquele que? Naquele dia, qual é o dia? Dia que o Senhor está vindo. Muito dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos quê? Demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vai responder o que ouve que Jesus vai dizer. E então lhes direis secretamente. Abertamente, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Espera aí. Um texto diz, eles citam um texto para dizer que Jesus vai transformar-nos quando ele vier. E agora vem um homem, imagina sou eu. Estou a pregar, estou a fazer milagre, estou a expulsar demônio e tudo mais. E quando Jesus está vindo, tu vai ter com Jesus, Jesus disse, espera aí, eu vou falar a ti abertamente, não no segredo. Aparta de mim, tu que praticas iniquidade. Mas eu estava a supor que Jesus ia transformar-me. Ele não ia transformar o meu caráter quando ele vem? Mas o que o apóstolo Paulo está a dizer? O apóstolo Paulo está a dizer que nessa obra da santificação que nós devemos fazer antes, essa obra da perfeição que nós devemos atingir antes que Jesus venha, ok? E quando ele vier, ele vai colocar um selo no nosso caráter que ele nunca mais será pervertido. Ok? Tá percebendo ou não?
Ele disse, quando aquilo que é corruptível, meu caráter, enquanto tu fazer força para manter meu caráter puro, é uma luta de toda a vida, não é isso que a serva do Senhor diz? Ele tem que fazer essa luta para ele permanecer firme com a ajuda de Deus. Agora, se eu não fizer pensar que quando ele vem, ele vai transformar, e se eu tiver pecado na minha vida, Jesus diz, aparta de mim, vós que praticam iniquidade. Tá percebendo? Depois é que ele vai colocar esse selo. Ok? Quando ele coloca esse selo, ele diz, nunca mais vai ser corruptível o meu caráter, nunca mais vai ser corruptível o meu corpo. Mas ele nunca fará isso antes da vinda dele. Só na vinda dele. Agora, se nós vamos ouvir o sofisma de Satanás, que diz que ele vai fazer quando Jesus está vindo, estamos perdidos todos. Por isso é que às vezes ouvimos tantos irmãos dizer, nós vamos indo pecando. Vamos indo pecando. E quando Jesus vem e diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Também vai falar assim. Porque é o que ele vai dizer. A irmã também diz, cita o texto, diz, Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Se nós devemos entrar no processo da santificação, nós temos pouco tempo. Aliás, nós não sabemos quando nós morremos. Nós não sabemos. E nós sabemos, nós ouvimos que nós devemos entrar no processo da santificação hoje, vamos deixar para amanhã. Por quê? Verso continua e diz assim, todo aquele, pois, que escuta que as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Novamente a casa, não é isso? Novamente a casa. Se eu quero construir o edifício de Deus, eu devo praticar a palavra de Deus e que Jesus vai me assemelhar ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso diz assim, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é também a palavra de Deus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu o quê? A chuva e correram o quê? Rios e assopraram o quê? Ventos de doutrinas e combateram a vossa casa, a minha casa, e aquela casa caiu e foi que grande a sua queda. Eu espero que não seja a nossa casa, porque se nós firmarmos a nossa casa na palavra de Deus, que é a rocha, que é Jesus Cristo, pode vir todo tipo de perseguição, a lei dominical, a perseguição dos irmãos, dos pastores, não sei quem, do marido, dos irmãos, das irmãs. Não quer saber se perseguição vai permanecer firme como uma rocha. E ele disse que desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Quando você vê irmãos que não querem obedecer a palavra de Deus, vocês sabem, se eles continuarem assim até o fim, vão passar por essa experiência. E a serva do Senhor diz assim, é impossível a quem quer que seja, impossível, meus irmãos, a quem quer que seja fluir a bênção da santificação enquanto for que? Egoísta. E que? Glutão. Você sabe o que é glutão? Glutão não é comer muito, muito somente. Okay? É verdade, comer muito é glutão. Mas glutão é comer toda coisa sem fazer atenção àquilo que a palavra de Deus diz. Porque não sabe fazer separação entre bem e o mal. Comemos tudo. Isso também é glutão. Estes gemem sob o peso de enfermidades por causa dos maus hábitos em comer e beber. Vocês estão a ver o que é que é? Impossível. Fluir, bênção da santificação, se for egoísta e glutão. Nós temos que perguntar se realmente nós somos egoístas. Isso é meu sempre. Tudo para mim. Isso é egoísta. E o glutão é comer de todo jeito, a barriga nem pode mais, continuamos a comer sempre. E nem fazer atenção àquilo que nós comemos. Ele diz assim, estes gemem sob um peso de enfermidade por causa dos maus hábitos em comer e beber, que fazem violência às leis da vida e saúde.
muitos estão enfraquecendo seus órgãos digestivos pela condescendência com o apetite pervertido. E o poder da constituição humana para resistir aos abusos que lhes são impostos é maravilhoso. Mas o persistir nos maus hábitos de comer e beber em excesso debilitará todas as funções do corpo. Assim, que essas pessoas debilitadas considerem o que poderiam ter sido se tivessem vivido temperantemente e promovido a saúde em vez de buscar abusar dela, na santificação do apetite pervertido, na satisfação do apetite pervertido e da paixão. Mesmo os professos cristãos, colocam aqui os adventistas, mutilam a natureza em sua obra e diminuem a força física, mental e moral. Por isso não podem fazer a santificação. Alguns que isto estão fazendo afirmam ser que consagrados a Deus, mas tal afirmação não tem base. Conselho sobre regime alimentar, página 164. Por que a santificação é tão importante para nós? Nós já vimos tudo para dizer. Por quê? Porque nós não podemos entrar no reino de Deus. E em outras palavras, sim, 164. Orem por essa música que está lá fora, que o inimigo está a enviar para não fazer que a verdade do Senhor entre bem na vossa mente. Para que Deus possa através essa música. Olha aqui, ele diz assim: segui a paz com todos e a salvação, sem a qual... Exatamente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós somente não vamos para o céu, nós não podemos ver o Senhor sem a santificação. Por isso, o inimigo diz que não há santificação na igreja. O que vocês ouvem mais os pastores a dizer hoje, não preocupe com a santificação. E aliás, eles dizem, a santificação não é pelas obras. Vocês não precisam mudar nada na vossa vida. É engano de diabo, porque a palavra de Deus diz, sem a santificação, que é a vontade de Deus, não podemos ver o reino de Deus, nem podemos entrar e nem podemos ver o rosto de Deus. Eis a razão que a vontade de Deus, que é a santificação, é tão importante para nós, que mais do que toda coisa na nossa vida, mais do que nossa vida temporal aqui, mais do que nossa vida temporal. Se alguém tiver que matar-nos, porque nós estamos a fazer a vontade de Deus, que mate. Estão a perceber? Se alguém tiver que matar-nos, porque nós estamos a fazer a vontade de Deus, que matem. Nós não podemos pedir Espírito Santo. Por quê? Porque é outro engano de Satanás. Porque a Bíblia diz para pedir. Porque sem o Espírito Santo, como é que nós entramos na obra de santificação? Não devemos pedir. A Bíblia diz para nós pedirmos. Eu só faço o que a Bíblia diz, meus irmãos. Porque se eu não fizer o que a Bíblia diz, eu posso ouvir a palavra de Satanás. Uma coisa é certa, nós sabemos. Vou dizer-vos, eu não quero dizer-vos isso, é assim. Uma coisa nós sabemos. Mais cedo, eu vou dizer, eu sei que Deus, Jesus, vai vir nessa geração de acordo com a Bíblia. Ok? Está claro. E eu sei que a maior parte de nós, se não acontecer nenhum acidente na nossa vida, para nós morrermos pelo acidente, ok? Nós vamos fazer face à marca da besta. E a marca da besta vem com requisito morte também. Ok? E lá nós vamos ver realmente quem passou pelo processo da santificação. Mas agora a pessoa está a falar. Mas eu não quero saber se eu vou morrer. Deus não avisa-nos. Deus vai avisar-nos se nós passarmos pelo processo da santificação. Porque Pedro sabia que ele ia morrer. Se você estudar em Bíblia, vocês sabem que Pedro ia morrer. E Jesus disse a ele. Exato. Eles sabiam. Eles fugiram. Eles começaram a pregar como nunca. Por quê? Porque eles passaram pelo processo da santificação. Antes eles começavam a lutar entre outros e fugiam e tudo mais. Mas quando passaram pelo processo da santificação,
Eles nem queriam saber mais da morte. Eles diziam, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Este está o poder do Evangelho. Por quê? Mas antes, o que é que eles tinham que fazer? Tinham que sentar, humilhar e tentar saber o que é que está passando no santuário lá no céu, se vocês lerem. Mas nós não estamos interessados a saber o que é que está passando lá. Mas eles, quando sentaram, eles diziam, Jesus vai ser entronizado agora, e vai ser ungido, rei do rei, senhor do senhor. E lá, o que aconteceu? Foi derramado o Espírito Santo. E eles todos tinham tudo em comum, começaram a partilhar. Eles não disseram, mas eu vou ser primeiro. Eles começaram a humilhar, a abnegar. Tudo vocês veem lá. Estuda o livro de Atos. Ok? Ele diz assim, ao ser introduzida a verdade na vida prática, deve-se elevar a norma cada vez mais para corresponder aos requisitos da Bíblia. Isto requer a oposição às quê? Modas, minhas irmãs e meus irmãos. Os costumes, práticas e as máximas do quê? As máximas do mundo está reclamando para fazer toda a coisa que ele faz, mas não, isso requer a oposição. Se você vai opor alguma coisa que eles estão a fazer completamente contrário do que eles estão a fazer. Ok? Influências mundanas, como as ondas do mar, chocam-se contra os seguidores de Cristo, a fim de afastá-los dos verdadeiros princípios da mansidão e da graça de Cristo. É verdade, às vezes eu digo, as pessoas que dizem que tem amor, ama o próximo, quando você vê que você não obedece o que eles querem, eles exaltam de uma tal maneira, você não nota? Por quê? Porque eles estão a seguir o mundo em vez de seguir o que Cristo diz. Mas devem permanecer tão firmes aos princípios como uma... Não importa se pastor dizer vocês são fanáticos. Permanecer firmes como uma rocha. Requererá coragem que... Ah, perceber? Não importa se os familiares chamam você fanático. Coragem moral. Fazer isso... E aqueles cuja alma não está firmada à rocha eterna, nós lemos em Mateus capítulo 7, hein? Serão arrebatados pela corrente mundana. Você viu quando correu rios e ventos, não sei o quê? Você já está a ver o que está acontecendo na nossa igreja, meus irmãos? Nós estamos mais para o mundo do que para Deus. E se alguém falar isso e fazer... Você já sabe, nem possível. Vocês já estão cansados de ouvir palavras. Agora vamos começar a dizer, já vocês têm demônio. Agora fala o fanático, o extremista, depois vão dizer que tem demônio. A pessoa diz, já vocês não podem escutar o pastor Wilson. Já começam a dizer outros irmãos para não escutarem. Se não estão a escutar, vocês estão a escutar a palavra de Deus, eu estou a mostrar-vos a palavra de Deus. Não tem nada de novo para dizer a ninguém. Olha aqui. Diz assim, presta bem atenção. Só podemos permanecer firmes se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A independência moral será totalmente adequada quando se opõe ao mundo. Sujeitando-nos inteiramente à vontade de Deus, seremos colocados em oposição vantajosa e veremos a necessidade de decidida separação dos costumes e práticas do mundo. Se nós não vimos isso, é porque alguma coisa está errada em nós. Que nós não sujeitamos a nossa vontade inteiramente a Deus. É por isso que hoje, cada um de nós temos que sair daqui decididos. Não é amanhã. Que a nossa vontade está submissa completamente, está sujeitada completamente a Deus. Ele diz assim, não devemos elevar a nossa norma só bem um pouquinho acima do Mas tem que ser como? Assim? Ok, não assim. Mas tem que ser assim. Presta bem atenção, você vai ver por quê. E sim, tornar a linha demarcatória decididamente manifesta. Por quê? Presta bem atenção. Aqui muitos adventistas estão a fugir. Olha aqui. Qual é o motivo por que temos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos e descrentes?
Você sabe qual é o motivo? Eu vou passar para esse lado. Qual é o motivo por que temos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos e discantes? Amigos discantes, aliás. Você sabe por quê? Estamos na igualdade deles. Estamos na igualdade, não é isso? Estamos a fazer tudo o que eles fazemos. Frequentamos mesmo. Eles frequentam um sítio, nós frequentamos mesmo. Vestimos da mesma maneira. Comemos da mesma maneira. Qual é? Nós estamos dizendo, não, estamos a ganhar eles. Não é isso que dizemos? O apóstolo Paulo diz, eu fiz tudo a todos. Vocês acham que o apóstolo Paulo foi para o cinema e ir com eles? Foi lá e dançar com eles para ganhar? Foi prostituir como prostituta para ganhar prostituta? Nós temos que começar a pensar essas coisas, porque as pessoas têm tendência de citar esse texto para dizer. Mas presta bem atenção, olha aqui. Há na igreja muitos cujo coração pertence quê? Ao mundo, mas Deus insta com os que pretendem crer na verdade avançada a que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. Que nós estamos a fazer tudo para parecer com a igreja do mundo, e é por isso nós assemelhamos a eles. E por isso assim, onde está a abnegação? Onde está o ato de levar a cruz que Cristo disse deveria caracterizar os seus seguidores? Onde está? Não há cruz nenhuma na igreja, mas olha aqui. O motivo, eles pensam que ir para a igreja sábado é cruz. O diabo também vai para a igreja ao sábado. Espera aqui. O motivo por que temos tido o quê? Tão pouca influência sobre o quê? Os parentes e amigos descrentes é havermos manifestado em nossas práticas, práticas, pouca diferença decisiva das práticas do... alguém agora disse, agora eu vou mudar tudo. Para que eu ganhe mais meus amigos. Você vai ganhar amigo muito. Cuidado. Eu vou ganhar mais, os irmãos da igreja vão ganhar muito. Então eu prefiro viver assim como eu estou a viver como eles. Ou não? Não. Olha aqui. Os pais precisam despertar e purificar a alma pela prática da verdade em sua vida primeiro vai começar com os pais. Quando o pai traz arrependimento e reforma para casa, tudo tem que mudar porque o filho tem que entrar no... Porque Josué disse assim, eu e a minha casa não quero saber dos outros. Eu e a minha casa vamos servir a... Irmão, um arrependimento, uma reforma tem que ser feito em casa. Tudo que é de ídolo, que nós já sabemos, tudo que é coisa que não diz a respeito a nós temos que mudar. Presta bem atenção. Quando a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas consideram os adventistas do sétimo dia como esquisitos, singulares e austeros. Isso é palavra de quem? Não, essas coisas é de quem? É de Jesus ou da serva do Senhor? Jesus. Vocês estão a ver? Nós não queremos ser chamados esquisitos, extremistas. Querem. A serva do Senhor utiliza a palavra. Que são chamados, vocês várias vezes, né? Extremistas, esquisitos, singulares e austeros. Porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como aos homens. Isso é um texto bíblico, vocês sabem. Isso é fundamento e educação... exato, fundamento para educação na vida cristã. É isso mesmo. Página 289. Meus irmãos, a serva do Senhor disse, se nós passarmos por esse processo, nós vamos ser achados extremistas, esquisitos e singulares austeros. É por isso que a igreja adventista tem andado mais para o mundo do que para o reavivamento e uma reforma pela santificação. E para isso, quem vai querer? O mundo vai chamar todos nós os extremistas sectas.
Nós queremos isso. A igreja não quer. Eu vi que quando eu já ouvi pastor dizer, elas vão vestir com saia comprida para ser ridículas. Pastores a dizer assim. Ou ele é ignorante, ele não conhece a palavra de Deus, ou ele é um servo de Satanás. Se uma mulher vai rastejar com saia no chão, é outra coisa. Isso aqui, mas se ela coloca tudo de acordo com a Bíblia, a Espírito e profecia, ela só vai ser chamada extremista, esquisita, e singular e austera. Vamos aqui. É o último verso que nós vamos ver. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 12. Não deixe ninguém enganar-vos, porque Jesus disse, ele vai fazer essa obra em nós. Ok? Ele disse em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz, porque aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, se ele começou essa obra em nós, ele vai aperfeiçoar. Como nós já vimos o processo todo, através do seu Espírito, através da lavagem da palavra e do Espírito. E colocando isso em prática, nós estamos a cooperar com Deus. E Filipenses capítulo 2, verso 12, diz assim, de sorte que, meus irmãos, assim como sempre que obedeceste, vocês sempre obedeceram? Se não obedeceram sempre, agora vocês vão obedecer. Mas não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Tem duas coisas que tem que acompanhar a operação da nossa salvação. Temor e tremor. Se nós não fizermos isso, nunca nós vamos preparar. E por isso, porque é Deus que opera em vós, tanto que como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, Deus está pondo no vosso coração o quê? O querer e efetuar, para fazer o quê? Segundo a sua vontade. Vocês querem isso? Ele diz, verso 14, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. E nós temos tendência muito de contender uns com os outros nos lares e murmurar uns com os outros nos lares. Ou na vida diária, nós murmuramos muito. Deus dá-nos comida, dá-nos sol, dá-nos água, dá-nos tudo, mas nós continuamos a murmurar. Não estamos satisfeitos com nada na vida. Deus sempre dá-nos tudo, dá-nos lugar para dormir, o que comer, o que beber, o que vestir. Nós murmuramos sempre. Alguma coisa se passa conosco. Em vez de darmos graça, a Bíblia diz, dai graça em tudo. A Bíblia diz que tudo contribui para bem daqueles que amam a Deus. É tudo, não é algumas coisas, é tudo. Mas, se vocês desobedecer a palavra de Deus e for cair no coisa, isso não é problema de Deus. Deus disse, se vocês obedecer a palavra de Deus e tal, a sofrer algumas coisas, isso é bom. Ok? Beleza assim. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Fazendo o quê? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. O apóstolo Paulo está a dizer isso para que no dia de Cristo ele fez tudo isso, andou milhares de quilômetros para pregar o Evangelho e escreveu essas cartas todas lindas, inspiradas pelo Espírito Santo para nós, para que quando for no dia de Jesus Cristo, que ele será ressuscitado, ele possa dizer, eu não corri e nem trabalhei em vão. Hoje tem irmão Wilson, tem irmão Clark, tem todos vocês aqui diante do trono de Deus, em pé, diante do Cordeiro, porque o apóstolo Paulo passou por essa fase toda e deixou testemunho para nós. E Jesus deixou testemunho para nós. Os apóstolos todos deixaram testemunho para nós. Os profetas todos deixaram testemunho para nós. Vamos entrar nesse processo, não? Deus está fazendo esse apelo para cada um de nós. Vamos ajoelhar e orar e pedir a Deus para que Ele possa tomar posse da nossa vontade hoje. E não amanhã, hoje e agora. Ok? Vamos orar.
Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer imensamente, ó Pai, porque nós vimos claramente qual é a tua vontade para cada um de nós. É a tua santificação. E é um processo que vai ser um processo doloroso, mas no fim vai ser um processo que traz alegria e salvação e a vida eterna para cada um de nós. Pai, batiza-nos com teu Espírito Santo e ajuda-nos a entrar nesse processo de salvação e de santificação e ajuda-nos, ó Deus, a entregar a tua verdade hoje e nós queremos mais uma vez renovar o nosso voto dizendo a ti, Pai, toma nossos corações porque nós não conseguimos entregá-los a ti. Purifica-os e conserva-os puros para ti, porque nós não conseguimos purificá-los nem conservá-los puros para ti. Salva-nos a despeito de nós mesmos, tão fracos e tão dissemelhantes somos de Cristo. Forma-nos e molda-nos, ó Pai, e eleva-nos a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir das nossas almas. Pai, nós queremos também orar pelos nossos irmãos em Cristo, que estão a resistir também ao teu Espírito, que não querem entrar nesse processo de santificação. Toca na vida deles, ó Pai. Ajuda-os também a render ao teu Espírito, para que possam também compreender o processo da santificação que tu queres fazer na vida de cada um deles, porque nós queremos todos juntos estar no teu reino celestial. Guarda-nos e proteja-nos durante esse sábado ainda, para que tudo que possamos fazer seja para a honra e glória do teu nome. É o que usamos suplicar em nome santo amado Jesus. Amém.